mora lá. Conheço. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom dia. É a nossa 15ª aula. Que bom, né? 15 aulas juntos. Muito Então, bom. vou fazer só um resumo da aula passada, que nós falamos sobre o livro de Juízes também. Então, vimos aí que teve um total de 14 juízes num período de 300 anos ali na terra dos israelitas, né? Terra de Canaã. Então, nós vimos que eles conquistaram a terra, cada um pegaram os seus pedaços de terra, cada um estava morando e cuidando da sua terra. Eles resolveram seguir, obedecer a Deus, a seguir as instruções, a seguir todas as doutrinas que Deus tinha passado, certo? As leis, os mandamentos, mas enfim, o tempo foi passando, então nós vimos que aqueles homens que conquistaram as terras, eles foram morrendo, falecendo, veio outra geração, e essa outra geração acabou aí fazendo alianças com as outras nações. Só que Deus deixou bem claro para o povo não fazer alianças com outras nações. Então eles acabaram fazendo. E quando nós chegamos aqui nesse livro de Juízes, então ali o que acontece? Josué já está morto, certo? Então aí Deus foi levantando juízes para estar governando cada um aí seu povo. Então eles eram levantados por regiões também, certo? Então teve um total de 14 juízes. Isso abrangeu um período de 300 anos aí, tá? Então foi um período de 300 anos. Nós vimos aí o nome de cada um deles, alguns foram obedientes a Deus, outros não, tá? Então uns foram maus, outros não. Esses que obedeceram a Deus é chamado como heróis da fé, certo? Então, era um povo que estava corrompido, tá? Totalmente corrompido. Eles se afastaram da aliança com Deus, se afastaram aí de seguir as leis que Deus tinha deixado para o povo. Então, eram homens escolhidos por Deus, certo? Então, como aí existe assim, cada um faça a sua escolha, então, uns escolheram obedecer e outros não, mas todos eram escolhidos por Deus, tá? Todos foram escolhidos por Deus aí. E nós vamos falar hoje praticamente hoje vamos falar sobre 2 livros, tá? Seria Samuel e Reis. Pode ser que dá tempo a gente falar dos 2 livros aí. Cada um desses livros, eles são separados em 2 partes. Primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Samuel, segundo Samuel. É muito interessante porque quando a gente pega primeiro e segundo Samuel, o que acontece? É uma história só. Só que aí foram divididos em 2 livros para podermos entender melhor aí. Cada livro conta a história praticamente de um homem. O primeiro Samuel, o que está acontecendo aí? O autor está descrevendo o papel de Samuel quando ele ungiu o primeiro rei, que era Saul, e depois ele acabou ungindo o segundo rei, que foi Davi. Então esse foi o papel de Samuel. Ele era um profeta, ele veio depois dos juízes, certo? E ali o povo pede, Samuel fica muito entristecido. Antes desse livro, não sei se vocês viram, tem um pequeno livro que chama Ruth. Então, é uma história, tá? Seria uma história, praticamente uma história romântica aí, onde Ruth... eu só vou resumir, deixa eu só abrir aqui, porque é um livro que conta uma história que também é muito importante, que dá sequência nas escrituras sagradas, tá? Então, quem que é Ruth? Ela era uma moabista. Nós vimos que moabista não pertencia à tribo de Israel, eram outros povos. Então, são povos que não foram destruídos pelo povo israelita. E nesse período aqui, eles fizeram aliança com esses povos também. Então, era um homem que chamava Elimeleque. Ele pegou sua esposa Noemi, seus 2 filhos, ele tinha 2 filhos, eles eram israelitas e foram morar na terra de Moabe. Por quê? Porque na região lá de Judá, onde ele morava, estava
tendo fome, estavam passando fome. E por que estavam passando fome? Por causa da desobediência às leis de Deus. Os obedientes teriam. Travou a internet aí? Está travando bastante o aplicativo. O senhor Tá travando, fala, corta, fala, corta. Agora, acho que agora, vamos ver se voltou. Eu estou vendo a internet aqui, não está ruim não, deve ser o aplicativo mesmo. Agora deu uma melhorada? A minha está ótima. Tá, né? Estão ouvindo bem. Tô. A minha aqui, ela deu uma travada também. Então tá, como nós estamos falando do livro de Samuel, eu estava fazendo resumo do livro de Juízes, que foram homens levantados por Deus. Eles estavam governando. E eu comecei a falar sobre o livro de Ruth, que está entre Juízes e Samuel, tá bom? Ele não está aqui no nosso cronograma, mas eu vou comentar rapidão, resumidamente, esse livro, tá? Então, como eu estava falando, era uma família israelitas que foram morar, aonde? Lá na região de Moabe, em Moabe. E ali era um casal com 2 filhos, estavam passando fome, por quê? Por causa da desobediência. Lembra quando Deus falou, se vocês forem obedientes, terão bênçãos. Se forem desobedientes, terão maldição. Então, nós estamos vendo que nesse período de Juízes, o povo estava desobediente a Deus. O que eles fizeram? Eles aderiram a outros costumes. Eles aderiram às religiões dos vizinhos. Tá? Não era para ter feito isso. Eles fizeram alianças. E com isso veio maldições. Deus deixou bem claro, não farei alianças com nenhum povo. Não farei. E eles fizeram. Nesse período, o que acontece? Aconteceu deles darem seus filhos e filhas em casamento com esses outros povos. Então, quem está contando a história de uma mulher, Ruth, né? Uma mulher moabita, ela se tornou israelita. Ela aderiu os costumes e as leis de Israel. E Deus deixou bem claro, se algum estrangeiro quer participar do povo israelita, ele deve aderir aos costumes. E Ruth largou toda a família dela para trás, largou todo o costume que ela tinha e foi viver de acordo com as leis de Deus. Então, por isso que ela entra na história. Até então que ela casou com um dos filhos desse casal. O que acontece? Depois de um tempo, eles morando, esse casal morando lá na terra de Moab, seus filhos casam, cada um com uma moabita, certo? Cada um com uma moabita. E Elimeleque, ele acaba falecendo, Noemi, a esposa dele, acaba falecendo, certo? Passando algum tempo, os 2 filhos de Noemi também acabam falecendo. Então, resta apenas Noemi e as 2 noras. Só que uma das noras deixa Noemi sozinha. E Ruth, não, Noemi, eu estou contigo. Ruth abraçou Noemi e disse que ia cuidar dela, porque ela agora pertencia a Ruth e a tribo deles. Então, ela adotou totalmente, 100% aí, as leis de Deus. Então, por isso que ela aparece na história. Tá? As 2 resolvem voltar lá para a terra de Judá, né, na região de Judá. Eles voltam, elas voltam. E quando chega lá, ela acaba conhecendo aí a história de Boaz, certo? Boaz, que era um israelita. Ele gosta dela, acaba acontecendo o casamento, né, entre ambos, casamento aí, claro, com a permissão de Noemi, porque Ruth ela era nora de Noemi, né? E com isso, Ruth acaba restaurando aí as terras, a história da família de Noemi. Então aí acaba essa história aí, é uma história praticamente uma história romântica, tá? E o que acontece?
por que que entrou, né? Através da descendência de Ruth, e ela acabou casando aí com um israelita que chamava Boaz, a descendência deles chega até Davi. Davi é um descendente de Ruth e de Noemi. Então, por isso que entrou a história dela aí, tá? Por causa de Davi. Se a gente, eu vou ler aqui, ó, abre comigo lá em Ruth, capítulo 4. Ruth, tá depois do livro de Juízes aí. Ruth, capítulo 4. Eu vou ler o versículo, cadê? Esse é um livro legal para conhecer o costume, né, de Israel. Tem muito costume. Isso, tem muito costume. Então, o versículo 17. Versículo 17, só para a gente entender, tá? Então, Ruth e Boaz, eles tiveram um filho, certo? E desse filho aí vem a descendência de Davi. Nós vamos falar sobre ele um pouquinho mais à frente. Então, o versículo 17 diz assim, ó, as vizinhas lhes deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Né? Então, o que que acontece? Noemi acabou adotando Ruth como sua filha. Então, o filho de Ruth com Boaz, né, trouxe alegria para o coração de Noemi. Ele adotou o filho de Ruth, Boaz, como um neto. Então, foi isso que aconteceu. E nós vimos não, né? A história conta que Ruth realmente acabou abraçando aí, né, todas as leis israelitas. Então, por isso que ela entrou na história aí, tá bom? Não vamos ler não, mas depois vocês dão uma lida. E são apenas 4 capítulos, 85 versículos aí no livro de Ruth. Interessante. Então, ela tá no meio aí porque dá continuidade na história. Vem lá de trás também, de Raabe, né? Isso, Pérez. isso. É legal ver a genealogia. Genealogia. Ela não conseguiu entrar, né, Marli? Que não apareceu ainda. Eu acho que ela desistiu, porque ela também tá tentando. Faz tempo, né? Mas Não, depois você pode continuar tentando. Ela está encabulada. Ela foi assim, pastor, eu ainda continuo tentando, mesmo com meia hora de atraso? pode continuar. Nós começamos praticamente agora, né? Já pega um pedacinho. Mas de repente, se ela baixar o aplicativo, de repente fica mais fácil. Rapidão. Mas vamos lá. Primeiro e segundo Samuel. O que acontece ali? Samuel é um profeta, mas a história começa contando, tá? Sobre antes de Samuel, nós vemos que vai ter um profeta que chama Eli, e é muito interessante a história de Samuel. Então, Samuel foi o único que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Então, está contando essa transição aí, saindo do juiz para um reinado, certo? Para um reino. Por quê que acontece isso daí? Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho antes da gente começar as leituras aí. Nós vamos ler muito pouco, é por isso que eu vou fazer uma explanação aqui. O povo de Israel, eles não tinham um rei. Eles tinham, mas eles não reconheciam. Quem que era o rei deles? Era o próprio Deus. O próprio Deus era o rei do povo. Só que como o povo tinha aderido aos costumes, tradições de outras nações, e eles viram que as outras nações tinham um rei que estava ali no meio deles como um homem, certo? Que conduzia o povo, que fazia leis, enfim, eles pedem um rei. Por quê? Porque eles queriam ser igual às outras nações. Samuel, ele não gosta muito da ideia. Por quê? Porque Samuel se sentiu rejeitado. Aí Deus chega, Samuel, não é você que eles estão rejeitando a mim. Mas se eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. Só que você vai chegar para eles e falar da seguinte maneira: que um rei tem direito
a isso, a isso e a isso. Então, explica para eles qual que é o direito que o rei tem, tá? Que o rei, bom dia, Regiane, Regiane conseguiu entrar. Estava colocando ela no grupo. Bom dia, Regi, seja bem-vinda. Isso, seja bem-vinda, Regiane. Obrigada. Bom dia, linda Regi. Certo, vamos lá. Então, Regiane, nós estamos falando do primeiro livro de Samuel, tá? Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir ela no livro de Samuel. Então, vamos lá. Então, é a transição na história do povo de Israel. Tá? Samuel, ele tem um papel de ungir o primeiro rei, que Deus escolheu, o próprio Deus escolheu, e logo em seguida acabou ungindo o segundo rei. Certo? E a história de Samuel é uma história muitos já conhecem, outros não, né? Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui primeiro Samuel, para a gente pegar alguns versículos, tá bom? Então, ali começa uma monarquia, tá? Monarquia. O reino de Israel passa a ser governado de juízes e passa a ser uma monarquia. Um ponto interessante aqui, que nós devemos estar atentos. Quando que foi escrito esse livro? Lembra lá atrás? É interessante a gente saber o período, quando que o livro foi escrito, quem que escreveu o livro. Esse acontecimento aqui, ele aconteceu por volta de 1011 a 971 antes de Cristo. Esse ano aí, 1011 a 971 a.C. Quem que foi o escritor? É atribuído a 3 escritores. Samuel começou a escrever o livro, né? Gade e Natã acabou terminando aí a escritura desse livro aí, de escrever esse livro, 1º e 2º Samuel, que era um livro só, foi dividido para o nosso entendimento, tá? Antigamente, na primeira, vamos pegar assim, quando Deus deu as leis para o povo, né, nós estamos vendo aqui agora, não tinha essa separação, tá? Não tinha capítulos, não tinha versículos, era totalmente direto, sem capítulos, sem versículos, sem nada. Quando se formou as escrituras ou a Bíblia Sagrada, quando ela foi montada, os atores, quem acabou montando elas no período, foram dividindo para quê? Para poder, quem tiver interesse de estudar, poder compreender melhor na hora de estar estudando, tá? Porque antes era escrito assim, como se fosse um livro assim direto, você pegando uma página até o final. Então não tinha essas divisões. Hoje nós temos para a gente poder compreender melhor e achar melhor aí as passagens. Certo? Então, 1º e 2º Samuel é um livro só. Como assim 1º e 2º Reis também é um livro só, tá? Dividiram porque cada um conta, primeiro praticamente conta específico sobre o reinado de Saul, o segundo já entra mais sobre o reinado de Davi, então seria isso. E quando nós chegamos no livro de Reis e 1º Reis, 1º e 2º Reis conta a mesma história de Samuel, 1º e 2º Samuel. Mas não vem o caso isso agora, tá? Mas vamos lá. Lá no capítulo 8, acompanha comigo aí, versículo 1 ao 4. Ou lê para mim alguém aí. Lê para mim alguém aí. Capítulo 8, primeiro. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito.
Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. O 5 também? Isso, pode ler. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Isso. A própria casa de Samuel já estava assim. Samuel não se preocupou em estar ensinando os seus filhos diante, né, da lei de Deus. O que acontece? Ele acabou colocando os 2 filhos aí como juízes, porém, Deus não se agradou com a atitude, né, desses meninos aí. Deus não acabou se agradando com a atitude deles. Tá? Aí nós estamos vendo o quê? Que o povo chega a Samuel e pede um rei. O povo pede um rei. Samuel ele fica triste com essa decisão, com esse pedido. Por quê? Porque ele sabia que o próprio Deus reinava o povo e Samuel era escolhido para ser aí o sacerdote, ele era o sacerdote. Tá? Acompanha comigo aí, agora eu vou ler alguns versículos, só vocês acompanhar comigo, para a gente entender um pouquinho melhor essa história. Tá? Aqui é o ponto central do livro de Samuel. Versículo 13 aí, ó. Tomará as vossas filhas para... Aqui, ele está falando para Samuel, Samuel, você chega no povo, fala para eles, qual que são os direitos de um rei? Quais são os direitos? Então, aqui está dizendo os direitos de um rei. Tá? O versículo 11, ó. E diz, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço de seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, se repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Então, essa é a condição de um rei. Então, olha só, o povo, por ver que outras nações tinham um rei, pediram um rei. E Deus deixou bem claro quais seriam os direitos de um rei. Então, aqui, o que acontece? Além do povo estar aí dando seu dízimo, né? Também eles iriam começar a pagar o quê? Tributos ao rei. Não seria tributos ao rei, seria impostos ao rei. Ele tinha que pagar para que o rei pudesse manter aí a sua casa. Então, tudo isso aí. Ele acabou expondo toda essa situação para o povo, e mesmo assim o povo acabou aceitando. Por quê? Porque as outras nações tinham um rei, tinham alguém, um homem governando eles aí, certo? Tudo bem? Bom, aqui o 1 Samuel 8, 5 ou 7, nós não lemos, mas faz sequências daí, tá? Quando o povo pede um rei e Samuel não se agrada, e Deus fala para Samuel, não é eles, não é você que eles estão rejeitando, mas sim a mim, mas nós vamos dar um rei para ele. Então, é onde ele mostra para o povo os direitos que um rei tem.
certo? Os direitos que um rei tem. Aqui já pulou direto para Reis, tem uma coisa errada, mas vamos lá, não vou direto para primeiro Reis não, tá? Ainda não. Deixa eu voltar aqui. Então vamos ver algumas passagens aqui ainda. Então, um pouquinho, todo mundo está vendo os slide aí, né? Certo? Então, como que aconteceu, tá? Como que foi escolhido o rei? Vamos lá, aqui no capítulo 9 mesmo, 1 Samuel. Capítulo 9 aí, 1 Samuel. Se pegar aqui do versículo 25 em diante, eu vou ler aqui o versículo 25, aí depois alguém lê para nós, no capítulo 10, o versículo 1, o versículo 1 e o versículo 24, tá? Olha o versículo 25 aí do capítulo 9. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: Diz ao povo que passa diante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, e te farei saber a palavra de Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Samuel, Deus mostrou Saul para Samuel, Samuel chegou a Saul para ungí-lo rei. Lê para nós aí o versículo 1 do capítulo 10. Vou ler. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. 24? Isso. E Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Isso aí. Então todo o povo rompeu gritos, exclamando: Viva o rei! Né? Então o povo reconheceu Saul como rei, porque era o que eles queriam, e acabaram aí aceitando Saul como seu primeiro rei em toda a história de Israel. Tá? Consagrado aí o primeiro rei. Então vamos lá. Antes de chegar em Davi, porque está bem resumido, eles deixaram bem resumido para nós, só para a gente entender um pouco melhor, tá? Os 2 primeiros capítulos de Samuel, ele está contando o nascimento de Samuel. É até interessante o nascimento de Samuel. Vamos voltar lá em 1º capítulo de Samuel, tá? Eu vou ler aqui só para a gente entender que antes de Samuel se tornar profeta, quem era profeta antes dele chamava-se Eli. Eli era um profeta. E é muito interessante essa história. Eu vou entrar em detalhes aqui, só para a gente conhecer, tá? Lá em 1 Samuel capítulo 1, eu vou ler o versículo 9 em diante. Se vocês puderem acompanhar comigo, ó, lá diz assim: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, que não esqueceres, lhes deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava,
seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Interessante que nós estamos vendo aqui a oração de uma mulher. Ela estava dentro do templo, só que ela estava orando no coração. Ela estava orando quieta, né? E nós estamos vendo aqui o quê? Que explanar aqui a oração dela. Então dá para a gente ver como que Deus faz as coisas. Quem escreveu, como que ele sabia sobre isso aí? É claro que Ana poderia ter contado isso daí para Samuel, depois, né? Ela acabou contando, sim, mas enfim, a oração dela era ela com Deus. Versículo 14. Ele disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ele: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. Né? Então ela faz uma oração porque ela era uma mulher estéril, não tinha filhos, muitos anos de casado, e o coração dela sempre era apertado por isso, por não poder dar um filho ao seu marido. Para a mulher na época, isso era muito vergonhoso, a mulher se sentia muito envergonhada com isso. Porém, o que acontece? Deus ouviu a oração dela e concedeu, sim, um filho para ela. Com isso, ela ficou, que ela fez? Ela acabou aí fazendo o que ela prometeu a Deus. Olha aí, ó, vou continuar a leitura, tá? Versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana. Ana é que fez a oração, tá? Eucana era o marido dela. Então, depois que eles estavam lá em Jerusalém, eles voltaram para sua casa. Quando chegou lá, eles se deitaram, enfim. Aí, o que aconteceu? Olha lá, ó. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, aqui chamado Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Versículo 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a tua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e ao cumprir o seu voto. Então, veja bem, sacrifício anual. O que acontecia? Todos os anos, o povo ia para Jerusalém para levar uma oferta, um sacrifício a Deus. Então, isso era o costume deles. Daí era a lei também. Versículo 22. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para a frente. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade. Fica até que os desmames, tão somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo no novilho de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então, eu acho tão linda, tão rica, tão profunda essa passagem.
professor, porque aqui a gente, quando lê, a gente vê quando uma oração está alinhada com o coração de Deus e quando não, porque Ana, não foi a primeira vez que Ana pediu ao Senhor um filho, né? O versículo 7 diz assim, assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, e ela chorava e não comia. Então, Ana, ela foi muitos anos à casa do Senhor, vendo os filhos da rival dela crescendo, e ela orando ao Senhor e pedindo um filho. Só que ela pedia um filho, e pelas motivações erradas, pela humilhação, né? E aí depois, quando o Senhor leu lá que ela falou, né? Se o Senhor me conceder um filho, eu o entregarei. Aí foi a oração correta, foi a oração alinhada com o coração de Deus, porque Ana pediu um filho, mas Deus queria um profeta, né? Isso. Era um profeta. Isso. Aí, sabe, o dia que eu fiz o meu devocional aqui, que veio isso no meu coração, mas me alegrou muito, sabe? De saber que a gente precisa sondar o nosso coração para saber qual é a motivação da nossa oração, se está conforme a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente ora e não está conforme a vontade de Deus, e não se cumpre, não está alinhado com a vontade dele, né? Eu quis fazer esse comentário porque me edificou muito sabe, pensar dessa maneira. É muito bonita essa história dela, porque você vê como que é. E olha só o desenrolar da história, né? Porque ela cumpriu o que ela prometeu. Ela fez um pedido correto para Deus, né? E Sim. Deus acabou aceitando aí, e também ela não ficou desamparada com isso. E quando você falou que fugiu a palavra que você acabou de falar aí, porque assim, o marido dela não tinha só ela como esposa, tinha outras esposas também. E ela era a única que não tinha filhos. E então ela se sentia envergonhada, abatida, triste com essa situação, e Deus acaba honrando ela aí, né? Mas olha o versículo 18, só para a gente entender. Vai ter intervalo? É 9 horas, Não, tá? vamos Pode ir direto. direto? Vamos, Começamos, pode ser, gente? Nós começamos A gente perdeu meia hora, né? Aí, olha o versículo 18, ó. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia com seu marido. Subia a oferecer o sacrifício anual. Que lindo. Eli abençoava Ana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha o que Deus fez na vida dela depois, deu mais 5 filhos para ela, diante dessa situação. É uma mulher que não tinha filhos porque era estéril, e com a oração correta que ela acabou fazendo aí, olha o que aconteceu na vida dela, né? Deus deu muita alegria para ela. E naquele período, sim, né? A mulher se sentia, hoje também, né? A mulher, quando ela tem filho, a maior alegria na vida dela são os filhos. Daí, para a mulher naquele período, era um presente muito, né, valioso. Ainda continua sendo hoje, não é isso? Vocês são mulheres e sabem dizer melhor do que eu. Eu sou homem, eu amo muito meus filhos, imagina a mulher, né? Então vamos lá, o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Samuel, então está contando aí o nascimento dele, que se tornou um grande profeta, tá? O profeta que ungiu os 2 primeiros reis da história de Israel, então, por isso aí ele é muito, né, visto com bons olhos hoje, por causa desse ponto, né, e também da sua dedicação a Deus, certo? E está anunciando também a mudança do sacerdote para Eli, no capítulo 2. Ele, quem era sacerdote no período era Eli, e Deus acabou colocando aí Samuel no lugar de Eli. Claro, depois da morte de Eli, Samuel, ele é ungido por Deus a ser sacerdote do povo.
O capítulo 3, né, ele recebe um chamado muito interessante ali. Vamos lá para o capítulo 3, acompanha comigo aí. Ele recebe um chamado. E ele não compreende esse chamado, mas no final das contas ele acaba compreendendo. Eu vou ler aí do versículo 15, para a gente entender, até o versículo 21, para a gente entender a história aí. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que não o encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, e me encobrireis alguma coisa de tudo que te falou. Né? Então, ele queria saber de tudo. Então, Samuel tinha que falar tudo que Deus falou. Então, Samuel lhe referiu tudo. Versículo 18. E nada lhe encobriu, e disse-lhe: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Quer dizer, o que acontece aqui? Tá, o que está acontecendo aqui? Só vou fazer um resumo, tá? Capítulo 2, capítulo 3, até esse ponto aí. O que está acontecendo aqui? Eli tinha 2 filhos. Os filhos de Eli, eles viviam na desobediência a Deus. Eles faziam o que bem queriam, saía com mulheres, desobedecia a Deus, pegava a Arca da Aliança de qualquer maneira, fazia as coisas dentro. Eles eram sacerdotes também. Eles faziam o trabalho deles de qualquer jeito, de qualquer maneira, enfim. Eles eram idólatras. E Deus acabou tirando a vida desses meninos, desses homens, já eram homens formados, tá? Então, o que acontece? Eli sabia de toda essa situação, sabia de tudo que os filhos deles aprontavam e não corrigiram os seus filhos. E foi isso aí que Deus fez na vida dele. Tá? Então, quando Samuel aqui fala para Eli o que Deus tinha falado, e que Eli fala, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Faltou um arrependimento aqui da parte de Eli. Ele não se arrependeu da sua atitude com seus próprios filhos, tá? Samuel também passou pela mesma dificuldade aí. Mas vamos lá. Versículo 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então Deus deixou de falar com ele e começou a falar com Samuel. E o povo aceitou ele diante dessa situação. Por isso que ele acabou aí, né, assumindo seu papel de profeta, sendo escolhido por Deus. Depois da morte de Eli, ele é ungido aí por Deus a sacerdote. O povo reconhece ele como profeta, como um sacerdote aí de Israel, tá bom? Não vamos ler tudo. Então, versículo 20, né? Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Se a gente pegar aqui do capítulo 4, tá? Até o capítulo 7, o que está acontecendo ali? Conta a história dos filisteus. Eles, lembra que por causa da desobediência, Deus deixou bem claro que o povo teria tribulações, problemas, né? Então é isso que está acontecendo. Então, diante dessa desobediência do povo perante a Deus, o que acontece? Os filisteus entram na cidade lá, toma a Arca da Aliança e leva a Arca da Aliança embora. Leva a Arca da Aliança para eles. Então, não é somente a Arca da Aliança, mas eles acabam levando aí ouro, prata, tudo que tinha dentro do templo ali. Então, eles fizeram uma saqueada, eles saquearam toda a cidade e levaram tudo que eles tinham, então, inclusive a arca. Acompanha comigo aí, ó, capítulo 7, versículo 1 e o 2. Então vieram os homens de Kiriat e Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab,
no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e todos os dias se passaram que chegaram 20 anos, e toda a casa de Israel diria lamentações ao Senhor. O que acontece? Aqui, quando chega no capítulo 7, eles devolveram a arca para o povo. Quando eles colocaram a arca da aliança no meio da cidade deles, os deuses deles ficavam, amanheciam no outro dia tudo caído, um dia com a cabeça arrancada, outro dia com o braço arrancado, nada dava certo para o povo. Aí o povo, os filisteus, estou fazendo só um resumo, tá, gente? Os filisteus, eles reconheceram que tudo aquele mal que estava acontecendo na cidade deles era por causa dessa arca que eles fizeram, que eles levaram até, que eles tiraram lá do povo Israel e eles levaram para a cidade deles. Ao reconhecer isso, o que eles fizeram? Ali no capítulo 6, eles resolvem devolver a arca para o povo de Israel. Então, olha o que eles fizeram aí, o versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda julgo, e atai-os ao carro, seus bezerros, levo-los eis para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes havias de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparei subir pelo caminho rumo ao seu território de Bet-Semes. Foi ele que nos fez este grande mal, e se não saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Então, eles reconheceram que tudo que estava acontecendo de ruim na cidade deles era por causa da Arca da Aliança. Então, eles resolveram devolver a Arca de Aliança, conforme Deus gostava. Fizeram um carro novo, pegaram aí 2 vacas com crias, bezerros novos, colocaram a arca dentro e mandaram de volta lá, devolveram para os filisteus. Quando eles viram a arca chegando, aquele carro, aqueles bois, eles foram ver o que era, reconheceram que era a arca e levaram lá na casa de Abinadab, capítulo 7, 1. E ali permaneceu até eles resolverem, reconstruir o templo, arrumar um lugar apropriado para estar deixando a arca novamente aí. Então, os filisteus, eles devolvem a arca para os israelitas, tá? Do capítulo 8 até o capítulo 10 aí, Samuel começa a organizar aí a monarquia, então onde escolheu, ungiu Saul como rei, passou as orientações, e acabou aí colocando ele como rei. O povo aceitou ele como rei. E lá no capítulo 10, versículo 1, acompanha comigo, ó. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então o que acontece? Aqui Saul está sendo ungido a rei de Israel. O primeiro rei ungido na história de Israel aí foi Saul. E aí começa o reinado de Saul. Então do capítulo 11 até o capítulo 15, Saul, já como rei, ele começou o seu reinado e ele começa a ter vitórias contra os inimigos, contra os filisteus, contra outros povos aí. Então está contando essa história, tá? Está contando essa história aí. A gente só não vai ler tudo, tá? Só para a gente não perder a nossa sequência das nossas aulas, nosso cronograma das aulas, tá? Mas continua fazendo a leitura aí. Eu vou focar alguns pontos aqui no capítulo 15. No capítulo 15, que são histórias conhecidas aí. Tá? Quando a gente chegar no capítulo 17, a gente vai ver aquela história de Davi. Davi vencendo o gigante Golias. É uma história muito conhecida aí. Então vamos lá, ó, capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: Enviou meu senhor a ungir-te rei sobre o seu povo.
sobre Israel, atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Tá? O que Deus está falando aqui? Saul já ungido como rei, então ele entregou a terra de Amaleque. Por quê? Porque quando o povo estava saindo lá do Egito, lembra lá atrás, né? Os ancestrais de Amaleque, o povo de esses filisteus, eles acabaram atacando o povo de Israel. Então, Deus colocou essa culpa diante desse povo eternamente. Então, até nesse período aqui, Deus ainda estava castigando ele, por quê? Porque eles tentaram bloquear a caminhada do povo de Deus lá no deserto. Eles tentaram lá. E aqui Deus está castigando eles totalmente, quando ele subia do Egito. Tá? E aí, continua a história. Amaleque ele é vencido, Saul vence aí e acaba aí dando essa vitória para o povo de Israel. Interessante que o que acontece, né? Diante dessa situação, Deus deixou bem claro para o povo sobre a obediência, tá? Sobre a obediência às leis de Deus, sobre a obediência a Deus. Quando o povo está obedecendo às leis de Deus, está obedecendo a Deus, e isso Deus se agrada totalmente. Olha comigo aqui no versículo 22, do mesmo capítulo 15 aí. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto sacrifício? Quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O povo, eles se preocupavam muito no quê? Muito em... É claro que foi o costume, né? Mas a preocupação do povo maior era o que? Era em oferecer sacrifícios para Deus, independente se ele estava errando, obedecendo ou não a palavra de Deus, mas ele estava sempre empenhado em estar sacrificando a Deus, fazendo aqueles ritual de sacrifício, enfim. Mas o que acontecia? Eles deixavam de lado a obediência às leis de Deus, né? Por quê? Diante dessa desobediência, o que eles fizeram? Fizeram aliança com outras nações, casaram seus filhos e filhas com outras nações, aderiram aos costumes e tradições das outras nações, aderiram aos seus deuses das outras nações. O que acontece? Com isso, eles caíram na desobediência. Então, não adiantava nada realizar sacrifícios. E Samuel deixou bem claro, Samuel foi um grande profeta que instruiu o povo a andar no caminho de Deus. Então, o que ele fala aqui? Olha, é muito melhor você obedecer a Deus do que ficar realizando sacrifícios e outras coisas aí para tentar agradar a Deus. Então, se quer agradar a Deus, obedeça as leis de Deus. É isso que Samuel está transmitindo para o povo, transmitindo para o rei. Como ele tinha acesso direto ao rei, ele falava para o rei, procura obedecer a palavra de Deus. Mas Samuel, o Saul, o que acontece? Durante as suas caminhadas, ele sempre foi um homem assim meio precipitado. Ele não gostava de esperar, esperar assim, quando que Deus iria permitir o avanço dele. Isso era em guerras, então de repente sim, ele tinha que conquistar alguma cidade. Tinha que esperar aí a palavra de Deus, dizendo o momento certo para ele invadir. Muitas vezes ele acabava indo por conta própria. Muitas vezes ele acabava oferecendo sacrifício a Deus por conta própria. Não era ele que tinha que fazer sacrifício. Tinha um sacerdote para isso. Não cabia a ele fazer. Então é isso que acontecia aí na vida de Saul, tá? Então Deus acabou rejeitando a Saul justamente por causa das suas desobediências. Tudo bem até aqui? Tá, diante dessa situação, tá? Deus acabou recusando aí a Saul. Por quê? Ele foi um bom rei, porém, ele acabava desobedecendo muitas ordens dadas por Deus. Esse foi o problema dele.
Ele poderia muito bem ter o seu reinado, né? O seu reino, após a morte dele, poderia passar por filho e assim por diante. A sua descendência poderia ficar no trono ali eternamente, mas por causa da sua desobediência, Deus acabou anulando ele como rei. Só que, enquanto ele vivia, ele ainda era rei. Diante dessa situação, Deus escolheu um outro homem para ficar no lugar de Saul. Não foi nenhum dos filhos dele. Saul teve muitos filhos aí. Ele teve vários filhos, né? E normalmente o filho mais velho era que ficava no lugar do pai, assumir o seu trono. Então, diante dessa situação, tá? Diante de toda a desobediência que Saul praticou perante a Deus, né? Deus acabou aí rejeitando ele, o reinado dele. Porém, ele acabou escolhendo quem? Acabou escolhendo um que realmente tinha um coração voltado para Deus, que era Davi. Muito interessante também a história de Davi. No capítulo 16, ele está contando aí a história de Davi, como que ele foi ungido a rei. É muito interessante que Deus chega a Samuel e fala, Samuel, ó, você vai até a cidadezinha, tá? Chegando lá, eu vou te mostrar quem você vai ungir para ficar no lugar de Saul. E Samuel chegou até a casa de Jessé. Jessé. Lembra de Jessé? Quando eu li lá no livro de Ruth, quem que era Jessé? Ele era neto de Ruth. Lembra da história? Nós acabamos de ler no início da nossa aula, né? Ele era neto de Ruth, praticamente, pai de Davi. Lá no livro de Ruth, eu voltei aqui um pouquinho só para a gente relembrar, tá? Versículo 17, Ruth, capítulo 4, versículo 17, as vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é pai de Jessé, que é pai de Davi. Então, olhando aqui, Davi era descendente de Ruth, Noemi. Por isso, lembra que eu comentei que o livro de Ruth, né, ele entrou na história aqui, que é um livro de histórico. É um livro histórico, o livro de Ruth. Tá? Samuel também é um livro histórico. Então, nós saímos aí, quando nós terminamos o livro de Deuteronômio, saímos aí dos 5 Pentateucos, 5 primeiros livros aí, as leis de Deus, e nós entramos nos livros das histórias, a história do povo, né, a história de cada período, certo? Então, aqui, interessante que quem que era Davi? Davi era o filho caçula de Jessé, era um filho que, assim, pequeno, né, mirradinho, miudinho, os outros irmãos dele eram mais fortes, irmãos mais valentes, ele era um cuidador de ovelhas, cuidador de, de cabras. Então Deus estava olhando o quê? O coração, não a aparência. E Deus deixa bem claro, ó Samuel, não atenda a sua aparência. Capítulo 16, versículo 7 aí. Acompanha comigo. Porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então veja bem, Deus viu no coração de Davi uma lealdade. É claro, Davi, por ser um homem, é um menino ali, mas ao ele se tornar o rei, iria fazer muitas coisas erradas? Iria, por quê? Porque é um homem carnal. O homem carnal, a tendência dele é cair para o lado do pecado. Tá? Essa é a tendência nossa. A nossa carne, a tendência, ela sempre vai para o pecado. Então, o que acontece? Quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé apresenta, é muito interessante que quando um profeta chega em uma cidade, todo o povo fica alvoroçado. Todo o povo fica, o que será qual mensagem que ele vai trazer? O que vai acontecer? É mensagem de bênçãos? É mensagem de maldição? Então o povo ficava meio apreensivo. Quando ele entrou na casa de Jessé, Jessé ficou meio, assim, meio com medo, vamos falar, ficou com medo. O que será?
que traz a sua visita dentro da minha casa? Porque ou era um privilégio receber um profeta na sua casa, ou era uma maldição. E de repente ele ia trazer uma maldição. Ó, por causa disso que você está fazendo, Deus vai te castigar. Ou uma bênção. Uma bênção. Então, como não sabia qual que era o motivo da visita, ficava aquele momento de angústia, aquele momento ali de sem saber o que será que vai acontecer. Foi isso que aconteceu com Jessé. Mas Samuel fala, não, eu vim em paz. E enquanto Samuel não viu todos os filhos até chegar em Davi, ele não revelou qual que era a intenção da sua visita até então. Então aí o que acontece, né? Deixa o povo mais alarmado ainda. E o que acontece ali? Jessé apresenta, Samuel fala, não, eu quero conhecer os seus filhos. Aí o Jessé apresenta todos os filhos, quase todos os filhos, perante a Samuel. E Deus fala, não é este. Então ele, normalmente, por costume, tá, ele começa a apresentar o filho mais velho. Quando ele apresentou o filho mais velho, Deus falou, não é esse. Aí foi indo. Segundo, não é esse. Terceiro, não é esse. Jessé tinha 7 filhos. Aí, eu vou ler a história para a gente entender, tá? Capítulo 16, no versículo 1. Acompanha comigo aí, ó. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então diz o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vinde para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Lembra que eu acabei de comentar? Então eles ficavam, quando um profeta chegava, eles ficavam meio apreensivos, com medo, se a visita era de paz ou não, se estava trazendo uma bênção ou uma maldição. Então eles ficavam apavorados, porque alguma mensagem Deus estava mandando para aquele povo. Então veja bem, é de paz a tua vinda? Versículo 5. Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificai ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Esse era o primeiro filho de Jessé, filho mais velho. No coração de Samuel, a primeira coisa que ele pensou aqui, que é esse, coração de Samuel. Mas olha o que Deus fala. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram teus seus filhos? Ele respondeu, ainda falta um mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, olha bem, vamos dar uma analisada aí na vida de Davi. Era o filho caçula, pequeno, né, mais moço, e ele cuidava das ovelhas. Então, aparentemente, era o mais fraco, então, um serviço um pouco mais leves, os outros irmãos dele eram mais fortes, mais velhos, então os irmãos dele estavam preparados para guerras, trabalhos pesados,
enfim, né? Jessé deixou seu filho caçula de lado, desertou todos os outros, deixou ele de lado. Se Samuel não tivesse perguntado, por Jessé ele não apresentaria, mas enfim. Versículo 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Quer dizer, o caçula se tornou rei. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, veja bem, a escolha de Davi. Por que Davi foi ungido rei? Porque Deus rejeitou o reinado de Saul. Interessante que tem um ponto aqui que acabou com a vida de Saul, mas está um pouquinho mais para frente, que depois nós vamos ler o que Saul acabou fazendo aí, diante de toda essa situação que Deus rejeitou, por causa da desobediência dele, Deus rejeitou o seu reinado e transferiu para Davi. Mas, mesmo assim, Saul continuou fazendo muitas coisas que desagradavam a Deus. Né? Desagradava a Deus. Quem que era Davi? Davi, quando ele cuidava do rebanho do pai, dos cabritos, das ovelhas, ele gostava muito de cantar. Ele fazia seus instrumentos e tocava. E perante isso aí, como o Espírito de Deus estava com ele, todas as vezes que Saul estava atormentado por causa da sua desobediência, ele sabia, ele chamava, pedia para chamar Davi, Davi ia lá, cantava para Saul, e Saul, o coração dele ficava mais tranquilo. Olha o versículo 18 aí do capítulo 16, vamos lá para o capítulo 16, versículo 18 aí, ó. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha como que Deus foi trabalhando na vida de Davi. Ele era um menino pequeno, apacentava as ovelhas, ele ficava ali no canto dele, e Deus foi cuidando dele. Como Deus escolheu ele, Deus foi cuidando de Davi e foi tornando Davi um homem forte, um homem corajoso, um homem valente, um homem que iria andar junto com Deus. Deus conhecia o coração de Davi. Deus olhou o coração de Davi. Né? Então, toda vez quando Saul tinha um problemas ali espiritual, ele chamava Davi para tocar. Ele não sabia que Davi tinha sido ungido a ficar como rei no seu lugar. Quando ele descobriu, ele procurou matar a Davi. Quando nós chegamos aqui no capítulo 17, é muito interessante que tem alguns pontos aqui para a gente estar lendo, tá? E acho que não vai dar tempo a gente entrar no primeiro Reis, mas vamos focar no primeiro Samuel, depois a gente fala sobre Reis na próxima aula. Então vamos focar para a gente, nós estamos dentro da história, estamos conhecendo, então vamos lá. Diante dessa situação, os filisteus se ajuntaram e foram guerrear contra os israelitas, contra Saul. Por quê? Lembra que quando Deus falou para o povo, olha, se vocês viverem em obediência, terão bênçãos. Se vocês desobedecerem às minhas leis, terão maldições. Por eles estarem vivendo a vida em desobediência a Deus, os filisteus, nesse período, eles eram um povo forte. Ele era um povo que conseguia conquistar outras terras. Então, eles estavam tentando aí conquistar a terra dos israelitas. Então, vivia nessa confronto, esse confronto existia desde quando o povo se caiu na desobediência, eles começaram a ser perseguidos pelos filisteus, eram seus principais inimigos, tá? Então aqui, os filisteus estavam em guerra contra Israel,
e eles tinham uma arma forte nas mãos, um gigante, um homem alto, um homem que media aí quase 3 metros, praticamente 3 metros de altura, enquanto a altura normal aí dos filisteus é 1,60 m, 1,70 m, a altura normal dos israelitas, né, a altura normal de um homem, 1,70 m a 1,80 m, 1,60 m, 1,80 m, isso é um tamanho padrão aí de todo homem aí, tá? Deixa eu só um minutinho, gente, eu só pessoa aqui. Vamos lá. Tá. Acompanha comigo. Eu vou pedir para alguém ler para nós o capítulo 17. Lê o versículo 8 até o versículo 11 aí para nós. Quem gostaria de ler? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11, versículo 8 até o 11. 7, 17. Pode ler. E parou e clamou aos companheiros de Israel. Disse-lhes: para que saíres a ordenar a batalha, não sou eu filisteu, e vós servos de Saul, escolhei dentro de vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir a vós, seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e não servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Isso. Então, veja bem, diante dessa situação, está lá, frente a frente, as duas nações em batalha. Quem vai atacar primeiro? Quem vai atacar primeiro? Né? Aí foi escolhido um homem de cada tribo. Porém, quando viram o tamanho daquele homem de Golias, todos os israelitas ficaram com medo. Todos ficaram com medo. Então, era apenas aqui uma guerra que não precisava morrer muita gente, apenas, né, luta entre dois homens, o vencedor prevaleceria. Então, o que acontece? Todos ficaram com medo. Interessante que, olha só, eu vou continuar a leitura aí, só para a gente entender melhor. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-lhe os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos uma efa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-lo ao acampamento aos 3 irmãos. Porém, esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles,
eis que vinha subindo o exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. O que aconteceu aqui? Então, esse Golias, todas as vezes, ele era o melhor guerreiro dos filisteus, chegavam perante todo o exército e desafiavam, chamavam um homem, mas todos tiveram medo, porque quando olharam o tamanho dele, o tamanho da lança dele, ninguém queria enfrentar. E Davi, vendo toda aquela situação, o que aconteceu? Davi, né, um homem, Deus estava preparando ele para ser um rei temente. Davi olha aquela situação e ele não concorda com aquela situação. Olha o versículo 26 aí. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha como que é a atitude de Davi, totalmente ao contrário que os outros estavam tendo, né? Então, quer dizer, Davi colocava toda a sua força em Deus. E os outros homens, os outros homens israelitas estavam todos com medo. Mas se Deus estava com eles, por que ter medo? Então era isso daí. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão o homem que o ferir. Né? Saul tinha dado privilégios para um homem que ferir a Golias. Ele seria comandante do exército, receberia ouro e prata, sua família seria isento de impostos, então outros benefícios que ele estava oferecendo. E falaram para Davi sobre isso daí. Olha, é muito interessante que Davi, ele olha a situação e vê com outros olhos. Só que o que acontece? Os irmãos de Davi chegam para ele e falam assim, ó, mas o que você está fazendo aqui, menino? Vai embora. Acompanhe comigo a leitura aí, versículo 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão um homem ao que ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que descesses aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descesses apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Então, se Davi teve a capacidade de matar um leão e um urso, isso aconteceu, quem que era aquele perante ele? Não era nada. Aí Davi continua: teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desses filisteus. Então Saul disse a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Então olha a reação de Davi, totalmente diferente da reação dos outros israelitas perante essa guerra. Versículo 45. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei
hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, Davi coloca Deus acima de tudo e exalta o nome de Deus. Olha a diferença da situação. Até então, nenhum dos israelitas tinha feito isso, chegado nesse ponto, colocado a confiança em Deus. E Davi chega lá totalmente diferente. Nem o próprio Saul, que foi ungido, escolhido por Deus, teve esta coragem. E Davi, ele não olhou o tamanho da dificuldade. Ele foi para cima. Olha o versículo 49. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu os filisteus na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Vocês sabem o que é funda? A funda nós conhecemos hoje como estilingue, só que é diferente assim a forma, né? O estilingue, vocês conhecem que é uma forquilha, amarrada ali normalmente usa-se soro, né? Para estar atacando. A funda era praticamente um pedaço de corda ou barbante amarrada, eles colocavam uma pedra, pegava ela pegava ela assim em cima da cabeça, rodava, até pegar velocidade e tacava. Então, era dessa maneira. Isso era uma funda, tá? Foi assim que Davi matou Elias. Davi, ele era muito prático em usar essa arma, por ele cuidar das ovelhas. Então, vinham animais, ele usava para espantar os animais. Ele até chegava a matar alguns animais. Então, ele tinha muita prática usando essa funda. E foi certeiro, acertou bem na testa. Então, o que aconteceu? Interessante, né, professor? Interessante que Deus mostrou que era Deus quem estava operando, no fato de que Davi atirou a pedra, acertou na testa de Golias. Quando você leva uma pancada na cabeça, tua reação tem que ser cair para trás, não é? Ele caiu de frente. Aí diz aqui que ele caiu com o rosto em terra. Isso. Né? Era Deus agindo através da pedrada de Davi. Era Deus agindo, porque ela foi bem no lugar, bem no meio da testa, onde realmente, né, tirou todas as forças. Olha o versículo 51. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou e o cortou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram, olha só. Então eles colocavam toda a esperança em um homem. O homem morreu, morreu o líder, morreu aquele que eles colocavam toda a confiança, o povo se desesperou. Aí, Saul, vendo esse acontecimento, o povo israelita cria coragem e começa a atacar. E ali eles vencem a guerra. Tá? Ali eles vencem a guerra. Então, assim, diante dessa situação, Saul colocou-se Davi como exército perante os seus exércitos. Davi acabou fazendo a amizade com o filho de Saul, chamava Jonatas. Eles fizeram uma aliança ali e cada um cuidava do outro, tá? Então, onde quer que tinha guerra, alguma coisa, diante dessa situação, Saul mandava Davi e Davi tinha sempre sucesso. Só que diante desse sucesso de Davi, Saul começou a ficar com ciúme. E o que mais levantou o ciúme, né, e a raiva, a ira de Saul contra Davi, foi o fato quando ele entrou na cidade e todo o povo, as mulheres, começavam a cantar os feitos de Davi. Acompanha comigo aí, capítulo 18, versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos da música. Então, veja bem, a notícia sobre a vitória, sobre a guerra, tinha chegado até a cidade, e todo o povo estava alegre com essa história.
né? Versículo 7. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Opa, acendeu uma luz aí na cabeça de Saul. Saul ficou muito indignado e com isso ele começou a ter ciúme, porque Davi, todas as vezes que ele saía, ele tinha sucesso. Olha o versículo 8, ó. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Aí, deu uma luz na cabeça de Saul. Aí Saul começa aí a perseguir, né? Perseguir Davi, tá? Só para a gente resumindo aí, então toda a história aí começa o quê? Aí começa a contar a história da relação de Saul com Davi. Saul começa a perseguir a Davi com ciúme, com medo de perder o reino para ele. Então ele começa a descobrir, ele descobriu que Davi foi ungido como rei. Aí pronto. Quando ele descobriu que Davi foi ungido como rei, aí ele começou a perseguir Davi até matá-lo, tá? Até matá-lo. Mas ele não conseguiu matá-lo, ele queria matá-lo. Então, dos capítulos 18 até o capítulo 20, então o capítulo 17, nós vimos aí que Davi vence Golias, certo? Do capítulo 18 até o 20, é onde começa a inveja. Saul tem inveja de Davi e começa a perseguição. Do 21 até o 27, ele conta a história. Todas as vezes Davi está sempre fugindo de Saul. A vida de Davi muda. A vida de Davi muda totalmente. Ele começa a fugir. Ele para de cuidar das ovelhas do pai e começa a viver uma vida de fugitivo. Ele tem aí várias oportunidades de matar a Saul, porém ele não realiza. Por quê? Porque Davi colocou na cabeça o seguinte: Saul foi ungido por Deus. Então, por que que ele iria matar, mesmo sendo perseguido? Por que que ele iria matar um ungido de Deus? Jamais ele faria uma coisa dessa. Olha o coração de Davi perante a Deus, como Davi era temente a Deus diante dessa situação, tá? Então, Davi, ele vive uma vida fugindo de Saul para não ser morto. E do 28 ao 31, ele vai contar o que? A morte, tá? A morte de Saul. Antes de eu chegar aqui nesse final, como que foi a morte de Saul, eu gostaria de ler um ponto aqui, lá no capítulo 28. Capítulo 28, gostaria que vocês acompanhassem comigo sobre um ponto aqui, muito polêmico, né? Versículo 9 em diante. Muito polêmico não, né? Alguns tiram algumas segundas conclusões sobre esse ponto que acontece. Acompanha comigo aí o versículo 9. 1 Samuel, capítulo 28. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes, fez o que Saul. Vamos lá. Antes de eu ler aqui, eu só vou explicar uma coisa aqui, tá? Para a gente entender melhor essa leitura. Aqui é uma situação em que Saul chega, procura uma vidente para saber sobre o que vai acontecer. Aqui Samuel, ele já estava morto. Já estava morto, já tinha ungido os reis e ele estava morto. Tá? E no reinado de Saul, o que ele fez? Ele mandou matar, começou a perseguir todos os adivinhos, todos os feiticeiros que era conhecido na época, todos. Então, todos que eles encontravam, ele matava. Por quê? Porque Deus não aceitava essa prática, tá? Então, ele fez uma lei, deu uma ordem para matar todos. E o que acontece? Ele resolve partir para esse lado. Ele está, como sempre, perante novamente aos filisteus, tentando vencer mais outra batalha, outra guerra, certo? E ele tentou consultar a Deus, mas não teve resposta.
Aí no capítulo 28, olha o versículo 6, ó. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Ele tentou de várias maneiras ter uma resposta de Deus, se ele ia vencer ou não esta batalha. O que ele fez? Ele se disfarçou. Olha o versículo 8. Versículo 7. Então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher. E lhe disse, peço que te me adivinhes pela necromância e me faça subir aquele que eu te disser. Então, como ele não teve respostas por Deus, ele tentou uma segunda opção. Tá? Ele tentou uma segunda opção. E o que ele fala aqui? Para subir aquele que eu te disser. Mas tudo não acontece de acordo com a vontade dele. De acordo com a nossa vontade. Não é assim, como eu quero, como eu te disser. Né? Então, esse já é um ponto negativo aí na vida dele. Versículo 9. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos, porque pôs-me arma selada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Ele queria uma resposta de Samuel. Samuel já estava morto. Versículo 12. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Respondeu-lhe o rei, não temas que vês. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Interessante que eu só vou dar uma pausa aqui, tá? Se vocês perceberem bem nesse versículo, ele está falando, vejo um Deus, está em letra minúscula, não está atribuindo a Deus. Então, qual que era o costume, né? Essa mulher, ela não era israelita, porque os israelitas não tinham essa prática, começaram a ter essa prática, por quê? Porque eles aderiram aos costumes de outras nações que tinham essas práticas, certo? Então ela coloca aqui um Deus com letra minúscula. Versículo 14. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha só, isso está dizendo que foi realmente Samuel? Não. Aqui está dizendo que Saul entendeu que era Samuel. Entendendo Saul que era Samuel. Vamos prestar bem atenção nessa palavra. Até então, porque Jesus deixou bem claro que depois, quando morre, ninguém tem autoridade para voltar. Muitas vezes, quando acontece uma situação dessa, o que seria? Nós sabemos que o inimigo, ele toma conta da terra. Então, ele tem toda essa... Depois nós vamos estudar um pouquinho sobre essa parte. Ela vai estar lá no livro de Coríntios. E tanto Satanás como seus anjos têm o poder de transformar em qualquer pessoa para enganar as outras pessoas. Eles têm essa força e esse poder de estar realizando isso. Tá? Então, aqui, diante dessa situação, Saul entendeu que era Samuel, não está falando que é Samuel. Versículo 15, Samuel disse a Saul, por que me inquietasse fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos,
por isso te chamei para me reveles o que deve fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Se Deus não estava falando com Saul, de maneira alguma ele iria permitir que Samuel voltasse para falar com Saul. Versículo 17. Porque o Senhor fez para contigo como, por meu intermédio, ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não desse ouvidos à voz do Senhor e não o escutasse, e não executasse o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Ameleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. O que acontece? Vamos lá. Saul, o que Deus falava? Olha, através de Samuel, quando você for conquistar aquela cidade, a cidade X, você deve matar tudo, todos, não deixar ninguém vivo e trazer somente o ouro para a casa do Senhor. Mas o que Samuel, isso foi em todas as batalhas que ele ia, cidades que ele ia conquistar, Deus dava para ele uma posição, faz isso, isso e aquilo. Tem que ser assim, assim e assado. Só que ele fazia o contrário. Então, muitas dessas conquistas que ele teve, quando Deus falava, mata todos, o que ele fazia? Matava os homens, deixava as mulheres e crianças vivas e levava-os como escravos. E, na verdade, Deus pedia para que ele matasse tudo. Por quê? Para que não fizesse aliança. É um Deus sanguinário? Não. Por que Deus fazia isso com as outras nações? Por quê? Porque os outros povos, eles eram desobedientes a Deus. Eles tinham outros costumes, outros deuses, e não adoravam a Deus. Então, esses povos... 10 horas. 10 horas, né? Vou terminar. Esses povos, Deus eliminava, tá? Deus eliminava do meio dele. Então, se ele deixasse esses povos vivos, acontecia o risco, como aconteceu, do próprio povo Israel abandonar a Deus e servir esses deuses. Era isso que estava acontecendo. Por isso que Deus acabava aí, né, dando essa ordem para que eles matassem todos, para não pegar esse costume e levar para dentro do povo, para dentro das tribos de Israel. Mas acontecia muito isso daí. Bom, vamos terminar por aqui, gente. A gente fala bastante, né? Muita coisa para a gente aprender ainda. Nós estamos apenas no livro 1 Samuel, ainda tem muitas coisas para a gente ver aí daqui em diante. Todos tenham uma boa semana, Deus abençoe a todos, tá? Eu vou pedir para colocar a Regiane no grupo. Vou pedir para colocar ela no grupo. Eu mandei o contato lá. Eu vi que está aqui o contato, então vou pedir para quem é administrador lá do grupo, colocar ela também, para ela ir acompanhando. Seja bem-vinda, Regiane. Pena que você não pegou o início, né? Mas se você ler as aulas anteriores, você consegue acompanhar, sim. Tá bom? Deus abençoe, todos tenham uma boa semana. Eu vou parar a gravação. Amém, obrigada. Disponibilizar, tá bom? Amém, obrigado. Amém. Deus abençoe. Tchau, beijo. Tchau, Com Lisete. Deus. Uma boa semana. Tchau.